Em 1996, os adventistas do sétimo dia de todo o mundo deram a sua oferta do 13º sábado para ajudar a construir um edifício multiusos e salas de aula no Seminário Adventista da África Ocidental, hoje conhecido por Universidade Babcock. Posso dizer que tínhamos poucas salas de aula para os alunos, mas com o que recebemos pudemos criar salas de aula e gabinetes para os nossos professores. Naquela altura, havia pouco menos de 500 alunos e 29 professores. Penso que esse foi o início das grandes bênçãos que vieram e que se podem ver por todo o lado na universidade. Temos edifícios por todo o lado. Atualmente, existem mais de 8.000 alunos a frequentar a Universidade Babcock. Apenas com aquela semente, conseguimos percorrer um longo caminho. A universidade tem o nome de David Babcock, que foi um missionário adventista pioneiro na África Ocidental e desempenha um papel fundamental na missão da Igreja, uma vez que proporciona uma educação de qualidade às pessoas desta divisão. A Nigéria recebeu a mensagem em 1914 através do pastor Babcock, que deixou a Serra Leoa e trouxe a mensagem para aqui. Os mais velhos dizem-nos que havia um pedaço de terra que foi vendido na Serra Leoa e que com esse dinheiro ele veio para cá para começar a obra. Bem-vindo à divisão Centro-Oeste Africana. Se olhar para um mapa do continente africano e encontrar o deserto do Saara, encontrará logo abaixo grande parte do território conhecido como Divisão Centro-Oeste Africana. O território desta divisão estende-se desde Cabo Verde à República do Congo e do Senegal à República Centro-Africana. Esta divisão inclui países como Gana, Nigéria e Camarões, assim como Burkina Faso, Mauritânia e Mali. A vasta história desta área fez com que se tornasse numa das regiões do mundo com mais diversidade cultural. Tendo sido originalmente o lar de grupos tribais e linguísticos africanos, foi influenciada por mercadores e colonizadores do norte que vinham de longe, como Constantinopla, conhecida hoje como Istambul, na Turquia. Mais tarde, os europeus colonizaram este território. Os ingleses, franceses, alemães e portugueses, todos deixaram a sua marca. Hoje, podemos ver como o panorama religioso deste território foi moldado pela história, com uma forte presença muçulmana no norte e uma mistura de religiões tradicionais africanas e cristianismo no sul. Esta região é um desafio para a Igreja Adventista. No entanto, apesar do grande desafio, a Igreja Adventista está a crescer. Atualmente há mais de 866.000 adventistas do sétimo dia que se congregam em quase 3.500 igrejas. Contudo, com uma população de mais de 360 milhões de habitantes, há ainda muito a fazer. Os desafios são muitos. Não quero dizer que são problemas, dizemos que são desafios porque vemos neles oportunidades para Deus manifestar a sua glória. Por isso, em vez de desafios, são oportunidades. Independentemente do que lhes chamarmos, eles estão a tornar a partilha do Evangelho mais difícil. Muitas áreas do mundo enfrentam desafios, mas um desafio que enfrentam aqui está relacionado com a geografia e o clima. Esta parte é dominantemente abrangida pelo deserto do Saara. Aqui temos o que eu chamo de desafios físicos e ambientais. Temos, por exemplo, muita seca porque não chove muito. A falta de chuva contribui para um desafio único para uma igreja que batiza por imersão. Em algumas áreas, não há água suficiente para se fazer um batismo sem que chova primeiro. É muito difícil cuidar das pessoas porque, por vezes, há seca e elas não podem fazer as colheitas e temos de ajudá-las e quando começa a chover, chove mais do que é necessário e, por isso, temos inundações. Portanto, o pouco que cultivaram fica destruído pela inundação. O ambiente não é o único desafio. Aqui, os cristãos são uma minoria. 50% da população é constituída por muçulmanos e 20% por religiões tradicionais africanas. Por isso, temos 70% de pessoas
que não sabem nada sobre Jesus. Embora apenas 20% da população pratique religiões africanas tradicionais, a sua influência continua a fazer parte da cultura. Muitos cristãos e muçulmanos ainda seguem algumas das práticas das religiões africanas. Como o cristianismo é uma religião minoritária, o evangelismo público não é bem recebido em muitas comunidades. Reconhecendo o quão intimidantes são estes desafios, os líderes adventistas locais decidiram colocá-los nas mãos de Deus. Portanto, deixámos isso com Deus, oramos e dissemos-lhe: Tu assim o disseste, e nós sabemos que és fiel. Sabemos que quando dizes, tu fazes com que aconteça. Honra a tua palavra. E temos testemunhado algumas mudanças maravilhosas nesta divisão. Durante anos, a Igreja Adventista tem alcançado as pessoas na comunidade através da educação pela saúde e proporcionando uma educação de qualidade. Em muitas áreas, o único contacto que as pessoas têm com os adventistas é através destes dois meios. Hoje vamos centrar-nos em dois países onde a Igreja está a trabalhar para proporcionar uma educação de qualidade através de novas escolas, o Benin e o Senegal. O Senegal, situado na costa ocidental de África, tem o ponto mais ocidental do continente africano e Dakar, que é a capital, é a cidade mais ocidental. Este país de língua francesa tem uma população de cerca de 13,3 milhões de pessoas. Mais de 90% da população é muçulmana e cerca de 5% é cristã. Em exemplos de muitos países atualmente, a população está a tornar-se cada vez mais urbana. No Senegal, mais de 42% da população vive nas cidades e a população urbana cresce a cada ano. Há cerca de 500 adventistas do sétimo dia que se reúnem em cada semana em 6 igrejas e 2 grupos. Tal como acontece na maioria das igrejas em África, quando saímos, cumprimentamos todas as pessoas que saíram primeiro que nós e somos cumprimentados por todos aqueles que saem depois de nós. Aqui, a educação é importante e necessária. Apenas cerca de metade da população com mais de 15 anos sabe ler e escrever. Por isso, as escolas adventistas que proporcionam uma oportunidade aos alunos de terem uma boa educação, num bom ambiente, são apelativas para muitos pais. Ao longo da costa, a pesca é uma importante fonte de rendimento e de alimento para algumas pessoas, e barcos coloridos são uma paisagem bem conhecida. O Benin está entre a Nigéria, a este, e o Togo, a oeste. Cerca de 9,8 milhões de pessoas vivem aqui. Há cerca de 5.400 adventistas do sétimo dia que se reúnem em cada sábado nos 43 grupos e 16 igrejas, como esta em Parakou, uma cidade com cerca de 180 mil pessoas no leste de Benin. É uma importante cidade mercantil e é a última paragem na linha férrea para Cotonou, a capital do país. O francês é a língua oficial do Benin e as motorizadas são o principal meio de transporte para muitas pessoas, pelo menos em terra. Quando há linhas fluviais disponíveis, os barcos são o principal meio de transporte. Embora 42% das pessoas no Benin sejam cristãs, cerca de 17% da população pratica voodoo, a religião tradicional africana. Dependendo da proveniência das pessoas, as coisas do dia-a-dia podem ser feitas de um modo semelhante ou de um modo muito diferente. E falamos de coisas como ir às compras, abastecer o carro ou mesmo preparar a comida. Esperamos que tenha gostado de visitar a divisão centro-oeste africana e de ter ficado a conhecer os desafios e ver como Deus os tem abençoado. Obrigado pelo seu apoio à missão na divisão centro-oeste africana e em todo o mundo. Ore, por favor, pelas pessoas aqui e pelos desafios da missão que ainda existem neste canto de África. Pensamos que no tempo indicado por Deus, Ele dar-nos a chave para abrir essa porta e entrarmos com o Evangelho.